Brasil-nação, identidade nacional, formação do povo brasileiro, formação econômica, política e social, miscigenação, democracia racial, constituem e instituem alguns dos aspectos que desafiaram intelectuais, pensadores, pesquisadores e estudiosos de diversas áreas do conhecimento na investigação, interpretação e análises sobre a sociedade brasileira. Historicamente, essas interpretações foram compreendidas como instituintes do pensamento social brasileiro. No programa de hoje, vamos matutar sobre esses aspectos das interpretações do Brasil e a intersecção com a questão racial. Eu sou a Joselaine Galvão de Souza, tenho cabelos crespos na altura dos ombros, uso óculos, estou de batom vermelho, brincos na orelha, colar de prata, blusa preta, estou no ambiente de casa e ao meu fundo uma parede branca. Sou mulher preta, capoeirista, intelectual e professora. Carrego em minha ancestralidade e na minha vida a força e a beleza do povo preto. A questão racial no Brasil é discutida por diferentes abordagens epistemológicas e áreas do conhecimento. Suscitar discussões e estudos em torno do pensamento social brasileiro com recorte étnico-racial não é tarefa simples, visto que em nossa sociedade essa questão ainda é desafiadora. Aliás, se indaga se é possível o estudo do pensamento social brasileiro sem debater os antagonismos raciais, haja vista uma sociedade que não enfrentou a questão racial ainda, de modo a se afirmar uma verdadeira democracia racial. Trata-se de uma questão complexa, a qual vamos matutar no programa de hoje com o professor Márcio Pena Corte Real. O professor Márcio Pena Corte Real é licenciado em Educação Artística, habilitação em Música, 1999, e mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, 2001, doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2006, é professor associado na Faculdade de Educação da UFG, atuando na graduação em Pedagogia, na área de Arte e Educação, Música, e na pós-graduação em Educação, como professor permanente na linha de Cultura e Processos Educacionais. O ensino e a pesquisa abarcam questões e temas como as relações entre cultura, arte e educação, processos educacionais que desenvolvem no universo da arte e das práticas culturais, as práticas culturais dos negros, como a capoeira, e sua relação com o racismo e os processos educacionais, além de outros grupos sociais, e abordagens teóricas, como educação, dialógica problematizadora, sociologia da cultura, investigação, ação educacional e autores pertinentes ao pensamento social brasileiro e à interpretação do Brasil. Professor Márcio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo aos Diálogos do Matutando, Círculos de Culturas. Bom dia, Joselaine. É um prazer estar aqui com você, com os nossos colegas que fazem parte do programa Matutando. Eu gostaria de, inicialmente, apresentar minha autodescrição. Eu sou um homem negro, eu sou alto, estou sentado neste momento, atrás de mim há uma parede branca, eu uso uma camiseta branca e um paletó azul, e eu uso barba cerrada, e tem os olhos castanhos claros. Eu quero cumprimentar, Joselaine, você, nossa colega Raquel Benta, o Klepper, Francisco, o Bruno, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para discutirmos esta temática atual e necessária, que é o pensamento social brasileiro.
muito agradecido a todos vocês, a todas pelo convite e estendo os meus cumprimentos àqueles e àquelas que eventualmente assistirem a este programa. Há uma polissemia de intérpretes, interpretações de teorias socioantropológicas e históricas sobre a formação, identidade e desenvolvimento político-econômico no Brasil. Professor Márcio, como podemos compreender o conceito pensamento social brasileiro? Joselaine, a ideia de pensamento social brasileiro é, antes de tudo, uma interrogação que se apresenta para a sociedade brasileira e que se faz necessária exatamente no momento de constituição de um discurso de identidade nacional e de brasilidade. Portanto, o pensamento social brasileiro, ele tem a ver com uma pergunta acerca daquilo que diz respeito a quem somos, aonde viemos e para aonde vamos como sendo uma nação. Um país que, especialmente no início do século XX, após a suposta abolição da escravatura, um país que tenta se apresentar para o mundo com um discurso de identidade nacional, um discurso de um país em vias de construção e de modernização, portanto, um país que tenha uma identidade, um sentimento de coesão e de identidade nacional entre o seu povo. Essa é uma pergunta relevante para nós compreendermos o que é o Brasil. Uma questão central que diz respeito ao pensamento social brasileiro, que, na verdade, será trazido mais contemporaneamente, inclusive por autores negros e negras, é a ideia que o pensamento social brasileiro, se por um lado produz um discurso de identidade nacional e de brasilidade que é difundido, inclusive, na nossa vida cotidiana, na nossa vida em sociedade, por outro lado, essa reflexão acerca do Brasil, ela tem algumas características, algumas dimensões que são extremamente relevantes e, ao mesmo tempo, problemáticas, que dizem respeito, por exemplo, à forma como a questão racial é encarada ou deixa de ser pensada e encarada nas abordagens clássicas e fundantes do pensamento social brasileiro. A questão racial é uma problemática que está presente nas análises e reflexões de diversos intérpretes do pensamento social brasileiro. Professor Márcio, quais intérpretes você convoca para matutar nesta análise da questão racial no Brasil? Joselaine, eu me referia à questão racial e nós temos uma dimensão de análise na qual nós não podemos prescindir de alguns autores fundantes, considerados clássicos, né? Representantes fundamentais do pensamento social brasileiro, tais como Gilberto Freire, com o texto clássico e bastante conhecido de 1933, desde 1933, Casa Grande Senzala, a partir do qual emerge no pensamento social brasileiro e até mesmo no cotidiano da nossa sociedade ideias como a ideia de miscigenação e de democracia racial, e não podemos prescindir também de abordagens como a abordagem de Sérgio Buarque de Holanda, um texto igualmente clássico, que é Raízes do Brasil, um texto de 1936, e aí nós temos outros autores, como é o caso do Caio Prado Júnior, com o texto do início da década de 1940, Formação Social do Brasil Contemporâneo, e a grande questão que se coloca a partir dessas abordagens iniciais, fundantes, é
o papel, a relevância ou a forma como a questão racial é discutida no Brasil. Quer dizer, o problema do racismo é fundante. E a grande questão é que o racismo, como uma forma de preconceito e uma ação discriminatória, ele cria uma hierarquia entre os seres humanos, e essa hierarquia ela vai dizer de algo fundamental para pensarmos a nossa sociabilidade, que é a forma como os diferentes grupos sociais participam desse projeto de sociabilidade chamado de Brasil, e, por consequência disso, até que ponto os diferentes grupos sociais são considerados cidadãos ou não. Isto é, até que ponto têm direitos à participação garantidos e até que ponto esses diferentes grupos sociais são reconhecidos como cidadãos no sentido de terem garantias dos seus direitos e até mesmo garantia do seu direito fundamental, que é o direito à própria vida, a garantia da vida. E aí, nesse caso, para dar vazão a esse pensamento, nós precisaríamos, além desses autores clássicos, reivindicar outras abordagens de autores como, por exemplo, o próprio Paulo Freire, que tem uma interpretação sobre a sociedade brasileira, autores como o sociólogo Gessé de Souza, mas eu percebo, Roselaine, que cada vez mais se torna fundamental e imprescindível para discutirmos a sociedade brasileira e o peso que a questão racial tem na sociedade brasileira, reivindicarmos autores negros e negras, como poderia ser, por exemplo, o caso de Kabengele Munanga e de Lélia Gonzalez, senão que também trazer para esse debate a abordagem de autores que têm discutido temas como racismo, o racismo estrutural, como é o caso do Silvio Almeida. Estamos dialogando com o professor Márcio Pena Corte Real sobre o pensamento social brasileiro e a questão racial. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com o professor Márcio Pena Corte Real a respeito da conceituação sobre o pensamento social brasileiro e os intérpretes da questão racial. Eu gostaria de colocar uma coisa. Minoria a gente não é, tá? A cultura brasileira é a cultura negra por excelência, afirmou Lélia Gonzalez, mulher negra, antropóloga, historiadora, geógrafa, filósofa, professora e militante dos movimentos negros. Historicamente, os estudos e análises sobre o negro remetem e naturalizam a marginalização desses sujeitos sociais. Professor Márcio, como você compreende a contradição raça e classe nas análises do pensamento social brasileiro sobre o negro? Joselaine, obrigado pela pergunta. Joselaine, eu penso que a análise de uma autora como a Lélia Gonzalez, ela é fundamental porque, não só pela preocupação dela em dinamizar a análise sobre classe social, incorporando na reflexão outras dimensões das relações sociais e das relações de poder e de dominação,
como é a questão de gênero e de etnia, a reflexão da Lélia Gonzalez ela tem um papel fundamental, junto com outros autores, como é o caso de Florestan Fernandes, que talvez seja o primeiro a trazer essa reflexão de análise, que é fazer uma denúncia e uma reflexão a respeito do quanto o racismo é a questão fundante para a gente pensar o projeto de nação, o projeto civilizatório da sociedade brasileira. E, no entanto, a questão de racismo no Brasil ela é um interdito, ou seja, é algo interditado na reflexão sobre o Estado, na reflexão sobre as instituições, na reflexão sobre a forma como os diferentes grupos sociais participam da vida da sociedade brasileira, de tal sorte que eu penso que essa denúncia que está presente no trabalho de autores e autoras como a Lélia Gonzalez, como o Kabengele Munanga e como o Florestan Fernandes, ela é fundamental para nós pensarmos a questão da classe social no Brasil, porque a questão da classe social no Brasil, ela tem particularidades que são muito específicas e nós não podemos pensar a questão de classe e os conflitos de classe sem que nós levemos em consideração outras dimensões das relações de poder e de dominação, como são os casos de etnia, de geração, de orientação sexual e, mais especificamente, a questão racial, porque a questão racial no Brasil ela serve de parâmetro para nós pensarmos todas as formas de preconceito que são desenvolvidas no nível das relações sociais na sociedade brasileira. E o problema está justamente no silenciamento, na falta de discussão que ocorre em torno da questão racial, do racismo, e como eu disse e anunciei antes, a grande questão, o grande entrave, a grande situação limite dessa discussão, Joselaine, é a percepção social que nós temos na sociedade brasileira, que existem cidadãos de primeira e segunda categoria, cidadãos que são considerados dignos de acessarem os bens culturais e materiais que são produzidos por esta sociedade, e no extremo, essa noção de cidadania que se produz a partir de formas de preconceito, de exclusão social e de hierarquias, ela tem implicância em termos da própria garantia à vida dos diferentes grupos sociais. Como diria o Gessé de Souza, naquele livro Elite do Atraso, que é uma discussão que se faz como um prolongamento da análise que o Florestan Fernandes faz, questionando o mito da democracia racial presente no discurso do pensamento social brasileiro. O Gessé de Souza apresenta uma síntese para a gente pensar o problema da questão racial, dizendo que no Brasil nunca foi crime matar negro, pobre. Nunca foi crime. Nunca foi crime no Brasil matar preto e pobre. Aí você vê algumas contradições que nós temos, né? Por exemplo, nós temos em Alagoas um aeroporto internacional intitulado de Zumbi dos Palmares. E Alagoas é um dos lugares que mais mata negros no Brasil. Então, são essas contradições, esses silenciamentos do nosso modo de vida e do nosso pensamento social brasileiro que nós precisamos trazer à tona nesse debate acerca do pensamento social brasileiro.
Uma das análises fundamentais do pensamento social brasileiro está relacionada ao desvelamento do mito da democracia racial. Professor Márcio, qual sua leitura sociocultural a esse respeito? E como pensar a educação a partir do pensamento social brasileiro? O grande problema do discurso de miscigenação e de democracia racial, como eu disse, é que ele oculta aspectos, problemas fundantes da sociedade brasileira. Então, quer dizer, nós somos uma sociedade que, no início do século XX, constitui esse discurso de brasilidade que desemboca no pensamento social brasileiro e na obra de autores fundantes, como Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, mas a questão do mito da democracia racial, ela será justamente enfrentada pelo Florestan Fernandes na década de 1950, em uma pesquisa que foi subsidiada pela Unesco e que foi realizada pelo Florestan Fernandes, juntamente com o sociólogo francês Roger Bastide. E essa pesquisa, capitaneada pela Unesco, ela visava a estabelecer um parâmetro e tornar o Brasil, uma referência para se discutir as questões raciais no mundo, de uma maneira mais geral, pensando justamente que o Brasil é um país que se constitui com uma vocação para a participação e uma nação avessa aos conflitos raciais. E o que se verificou com essa pesquisa do Florestan Fernandes, que tem a ver com livros de autoria do Florestan Fernandes, como A Integração do Negro na Sociedade de Classes e o Negro no Mundo dos Brancos, é que não há, de fato, na sociedade brasileira uma democracia racial, porque no início do século XX, os negros supostamente recentemente libertos pela abolição da escravatura foram abandonados à própria sorte e não tiveram lugar de direito na participação no mundo do trabalho e, em função disso, não tiveram qualquer tipo de reconhecimento da sua contribuição para a formação do patrimônio cultural da sociedade brasileira e, portanto, não foram reconhecidos como trabalhadores, como grupos sociais capazes de contribuir para a formação do patrimônio cultural da sociedade brasileira e, exatamente em função desses motivos, não tiveram um lugar de cidadania e de participação reconhecidos nesse processo de modernização da sociedade brasileira, que o Florestan Fernandes diria que o grande problema está em ser um processo de modernização que guarda marcas fundamentais em relação a aspectos autoritários presentes na nossa formação social, como é o caso do patriarcalismo, do racismo e do mando e do desmando dos senhores da terra. Então, quer dizer, o Brasil vive, supostamente, um processo de modernização, mas no seu modo de vida, parece que nós não conseguimos superar essas marcas autoritárias, como é o caso do patriarcalismo, e esse caráter de herança do poder que passa da mão dos senhores da terra para os seus filhos, que vão ocupar lugar e funções de comandos na burocracia institucional do Estado, em posições como no campo jurídico, no meio empresarial, ou seja, vão ocupar os lugares de comando dessa sociedade. E naquilo que diz respeito à educação, Joselaine,
A questão está em que a educação, ela carrega, ela comporta esse caráter de autoritarismo, que na análise do Paulo Freire em Educação como Prática da Liberdade, ele diria que a sociedade brasileira, por seu caráter de autoritarismo, é uma sociedade sem povo, avessa à participação e que vive nas suas relações com o Estado, com os seus processos institucionais e de vida pública, uma vida caracterizada por uma inexperiência democrática. Portanto, qual que é o papel da educação nessa configuração social, nesse lugar sobre o qual nós nos fazemos de maneira recorrente essa pergunta, afinal, que país é este? O Paulo Freire dirá que o papel da educação está em enfrentar a contradição que diz respeito ao fato de sermos uma sociedade sem povo, porque é uma sociedade afeita à cultura do silenciamento e avessa à participação, e, portanto, o desafio da educação é ajudar o povo a inserir-se no processo criticamente. E o Paulo Freire dirá, então, que o papel dessa concepção de educação, que ele chama de educação como prática da liberdade, é de ajudar o povo a inserir-se no processo criticamente, isto é, compreender essas formas de preconceito, de segregação, como é o caso do racismo, que produz hierarquias, diferenciação entre os diferentes grupos sociais, e o Paulo Freire dirá de forma conclusiva, então, que essa assunção do povo brasileiro, a promoção de uma consciência crítica e participante, ela só poderá se fazer por uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, propondo ao povo uma reflexão sobre si mesmo e sobre o seu papel na época de transição. Reflexão essa sem a qual nós não poderíamos promover o nosso processo de participação e de tomada de escolhas autênticas. No programa de hoje, nós matutamos com o professor Márcio Pena Corte Real sobre o pensamento social brasileiro e as contradições da relação raça e classe e educação. Agradeço ao professor Márcio Pena Corte Real pela incrível participação, professor, no programa de hoje, uma discussão necessária e urgente para o desvelamento dessa questão racial no Brasil, ainda muito problemática, né, e pedindo e surgindo questões e discussões. Agradeço também a toda a equipe do Matutando. Joselaine, eu quero agradecer muito pelo convite feito por você e pela professora Raquel, que são duas mulheres negras e autoras que pensam as questões raciais e o pensamento social brasileiro. Agradecer a toda a equipe do programa Matutando, o Kepler, Francisco e Bruno, e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo sobre o pensamento social brasileiro e sobre a questão racial, que é algo necessário sempre para pensarmos a sociedade brasileira. Muito agradecido. Para saber mais sobre a temática, você pode acessar o material ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nesta temporada do Matutando Círculos de Culturas. Até lá!